Muito bem, agora a gente vai para a aula 2, tá? Na aula 2 a gente vai entender o modo defesa, como ele funciona, o modo defesa e o que é a pontuação, o que é o take profit do modo defesa, tá? Eu também vou passar com vocês aqui a nossa projeção. Aqui nós já vimos na última aula, vou colocar aí amarelo, o que é o offset e o que é o número de candles, correto? Então esses dois pontos já estão feitos, ok? Então nós vamos começar, antes de ir para o modo defesa, eu preciso começar pelo meu take profit, pelo meu ganho. O que é o fator projeção? Vamos lá. Continuando aqui, deixa eu zerar aqui, tá? Tudo. Vamos lá. Eu faço uma compra ou uma venda, digamos que eu faço uma venda, vou pegar aqui vou pegar com 3 candles, tá? E vou colocar 200 para começar e depois, porque olha só, ele vai fazer isso automaticamente. Eu estou fazendo aqui na mão e você também pode fazer na mão, tá? Aqui eu estou com o meu indicador RSI. Vamos lá. Eu vou fazer uma venda aqui. Ele já está operando? Ah, ele está com 3 lotes. Eu não posso usar esse aqui não, peraí, desculpa. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu pegar um que esteja desligado. Esse aqui, tá? Esse aqui. Deixa eu só tirar, só limpar aqui. Ele está com vários níveis porque tem vários robôs, tá? Então eu vou tirar o nível aqui de negociação só para a tela ficar limpa. Vamos lá. Eu vou fazer uma venda aqui e vou colocar com 1, 2, 3, 4, vou colocar 5 só para ficar aqui em cima para conseguir mostrar melhor para vocês. Vou deixar meu alto ligado, vou colocar 5 candles e vou fazer uma venda a partir desse ponto aqui. E vou colocar aqui 0, que é para ele ficar com a bundinha bem coladinha aqui em cima, tá? E vou fazer uma venda. Porque o que eu quero mostrar agora para vocês aqui é a nossa projeção. Vou colocar minha projeção para 2, para ficar mais fácil vocês entenderem. Ah, tá fora do horário. Deixa eu desligar o horário. Ok. Beleza. Fiz a minha venda. Já marcou aqui. E a minha distância ficou aqui, não é isso? A minha projeção eu coloquei para 5 candles. Ficou exatamente onde eu queria. O que é a minha projeção do meu take profit, que está 2? Todos vocês, eu imagino, já tenham ouvido falar, conhecem, né? O que o pessoal fala de ratio, que é o quê? É a proporção do seu stop. Quando eu perco 1, quando eu ganho 2. Quando eu perco 1, quando eu ganho 3. Esse aqui é o 2, o 3 é a minha projeção. Tá correto? Então, essa aqui é a minha projeção, que é exatamente o que eu tenho aqui. Se eu colocar aqui 1,5, 1,5, isso quer dizer o quê? Que quando eu ganho, quando eu perco, não é o nosso caso aqui, mas é só para vocês entenderem o que é o ratio, 1 por 1,5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha distância será projetada no ganho para 1,5, que foi o que eu coloquei aqui. Então, se a minha distância aqui for de 100 pontos, 1,5 seria 100 mais meio, 150 pontos. 150 pontos. Que é o meu take profit. Que é
essa linha azul aqui. Então essas linhas aqui rosa são os meus pontos de entrada, que é onde eu fiz a minha venda. O meu ponto, que seria o meu stop, mas no caso nós não usamos stop, nós usamos a inversão. Vocês viram na aula passada. Essa distância aqui, projetada nesse fator projeção, que vai dar o meu ganho. Então, olhem isso. Eu vou colocar 2 para facilitar, tá? Para vocês verem. Então eu vou pegar aqui, dessa linha rosa até aqui eu tenho quanto? A média é 290 pontos aí. Então eu sei. Vamos arredondar para fazer de conta que é 300. Lá em cima a gente arredonda também. Vamos botar. Então o meu ganho tem que estar em 600, a média de 600 pontos. Está lá, ó, 584 pontos. Ele não está 300 pontos redondo. Se ele continua caindo, onde é que ele vai ter a minha saída? 2 vezes. E se eu colocar uma vez, ele vai projetar essa distância de 300 pontos, 294 pontos, uma vez para cima. Tá lá, ó. É porque fica difícil de acertar o mão certinho. Tá lá, ó. Tá? E para baixo, mesma coisa, 1 por 1. E se eu colocar meio aqui, 0,5, serão esses 300 pontos dividido por 2, que serão 150 pontos. 150 pontos. E lá em cima, 150 pontos. Qual é o padrão? 1,5 é o meu padrão. Posso usar 3? Posso. Ao invés de 300, ele vai sair agora com 600 pontos. Não, 3 vezes 2 é 3 vezes 3, 900 pontos. Tá lá, 900 pontos. E para cima, 900 pontos. Consegue entender agora qual é? O que é minha projeção para o meu take profit? Beleza. Entendido isso, vou deixar em 2. Ok? Então, digamos que nesse ponto aqui, exatamente aqui, onde eu tenho a minha entrada foi feita aqui, a minha distância está aqui. E no meu fator projeção, eu estou falando para ele, lá dentro da minha configuração, que eu já vou mostrar para vocês. Cada vez que ele bate aqui, a gente considera um toque, começando da primeira entrada. Então, primeiro deixa eu fazer isso aqui. Ele teve o primeiro toque, foi nossa entrada. Se ele não for direto para o meu ganho, e ele vier aqui, eu vou ter 2 toques. Agora eu não estou falando em contratos, eu estou falando em toque nos níveis. Se ele vier aqui, eu vou ter 3 toques. Se ele vier aqui, eu vou ter 4 toques. E se vier aqui, eu vou ter 5 toques. Então a gente vai estar assim. Deixa eu botar vermelho e botar maior. Vou até botar grandão mesmo, tá? Então aqui eu tenho um toque, 2 toques. Cada toque, isso aqui vai ser com 0,1 contrato, 0,2 contrato, 3 toques, 0,4 contratos, 3 toques, 4 toques, 5 toques, e a partir do momento que ele bate, cada toque vai ter o seu multiplicador com o seu número de contrato. É toda vez que ele toca na linha. Dentro da minha configuração, eu vou ter o meu input lá dentro, escrito defesa. E o número de toques para ativar a defesa. E o que esse número de toques para ativar a defesa vai fazer? No meu padrão, e vocês coloquem quantos vocês quiserem, cada um vai achar o seu. No meu padrão, eu coloco 4 toques. Ou seja, quando ele
chegar aqui e bateu aqui, ele, pum, vai acionar o modo defesa. E o meu modo defesa está com quantos pontos? 50 pontos. E o que o modo defesa faz? A partir desse ponto em que ele pegou aqui, no 4, deixa eu botar aqui, 4 toques, pode ser o número de toques que você definir, no meu padrão está como 4. Quando ele chegar no 4 toque e ele acionou o modo defesa, ele vai trocar esse fator projeção, que é o nosso take profit normal dessa linha azul, ele vai passar a ignorar essa linha azul, o nosso TP inicial, e vai começar a monitorar para saber onde está meu ponto do 0 a 0, o break-even. Digamos que o meu break-even está aqui. O que é o break-even? É o ponto em que, para onde ele for, para cima ou para baixo, a operação vai ficar com valor 0. Vai chegar no meu 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. A partir desse 0 a 0, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar para aqui e ver quantos pontos você colocou no modo defesa. Take profit do modo defesa. 50 pontos, beleza. A partir dessa linha, não é mais da rosa, a partir dessa linha do 0 a 0, ele vai jogar 50 pontos para cima e vai colocar o seu novo take profit, a sua nova meta, seu novo alvo de 50 pontos. Então, mesmo que eu use um fator aqui de 4 e eu coloquei um modo defesa de 100, e ele cai, mas não cai o suficiente, bateu, foi, voltou, chegou aqui e já está com o modo defesa acionado. Quando ele bater nesses 100 pontos acima do meu 0 a 0, ele vai fechar a operação. E isso é importante que vocês entendam, porque muita gente diz, cara, tocou no meu take profit e não saiu da operação. Porque às vezes o seu fator, se você colocou, por exemplo, 200 aqui, e colocou, por exemplo, 1.5 aqui, pode ser que o seu 0 a 0 não esteja antes do seu take profit. Pode ser que ele fique depois. Correto? Pode ser que ele esteja, o 0 a 0 esteja aqui. E aí ele tem que andar mais 200 pontos ainda. Pode ser que seu 0 a 0 esteja aqui, ó. E aí ele tem que andar mais 200 pontos para baixo. E aí você vai ver que o preço bateu aqui e não saiu. Por quê? Porque ele está no modo defesa ativado. E como eu sei que o meu modo defesa está ativado? Ele vai ficar... eu não consigo porque ele... Deixa eu ver aqui. Está em cima da linha. Isso. Porque ele ficou azul. E aqui eu sei que eu estou com o meu modo defesa ativado. Ok? Se eu quiser desativar, eu simplesmente vou vir aqui e vou clicar em cima. Ele vai fazer isso aqui automaticamente. Quando eu for dentro da minha configuração, agora a gente vai olhar aqui. Quando eu for dentro da minha configuração, eu vou ver aqui o modo defesa, TP, modo defesa em pontos, padrão, que é o que aparece aqui. Tá? Tava 50, eu troquei para... E o número de níveis para ativar o modo defesa, olha isso.
4. Ok? Então isso aqui você vai definir. Ele vai com padrão. E se você quiser mudar... Então, começando aqui de cima, você pode usar quantos robôs quiser, em qualquer corretora que você quiser. Não existe limite para o número de uso, não existe limite para o número de corretoras. A única coisa que você precisa observar, se você for colocar 10 robôs para rodar, cada um na mesma corretora, tem que ter um número mágico diferente um do outro. Isso é super, hiper importante. Dentro do drop-down, a escolha do indicador, nós temos o preset, que eu já mando junto, com esses indicadores já pré-configurados, que vocês podem estar colocando qualquer um. Aqui eu tenho o Max Cross, que é esse aqui. Eu poderia colocar o High Low, e assim que eu der OK, ele vai mudar para o High Low. Eu posso colocar o Super Trend. Esses já estão prontos e pré-configurados. Vocês não precisam fazer nada, a não ser definir qual. Então, vocês olhem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui eu vou só acertar o nome dele para vocês. Então, a princípio, eu tenho 6. Então, eu posso colocar, a partir do primeiro, que é o High Low, com o número 1. É o primeiro da lista. É só uma sugestão. No segundo, eu boto 2. O terceiro, eu boto o número mágico 3. E assim por diante. E como é que eu faço para usar esses indicadores aqui? Porque muita gente vai chegar para mim e vai dizer assim: Ronaldo, eu boto o robô na tela e ele some. Por que que acontece isso? Eu vou mandar para vocês, e agora já vai para a próxima aula, uma pastinha do Windows chamada Universal. Dentro dessa pasta, eu vou ter aqueles 6 indicadores que eu mandei para vocês nessa pasta. E o que a maioria do pessoal faz? O pessoal abre essa pasta quando eu mando, copia os indicadores aqui dentro e coloca dentro da pasta indicadores. E agora a gente vai fazer isso, a gente vai olhar isso já na próxima aula, tá? E a pasta, na verdade, ela tem que ser copiada inteira. Então não se preocupem com isso agora. É só para vocês entenderem já uma introduçãozinha à próxima aula. Deixa eu voltar na configuração. Dentro da configuração, eu vou ter aqui. Vocês não vão mexer no time frame. O time frame que vocês vão usar vai ser exatamente o mesmo. Vai ser o mesmo que vocês estão usando. Puta que pariu. Aí. Vai ser o mesmo que vocês estão usando. Não mexe. Inverter sinal de compra e venda. Não precisa mexer. Automático. Sugiro que deixem como falso, que é para quando vocês colocarem o robô, ele já não entrar automático e já sair botando ordem, porque às vezes vocês esqueceram de mudar o número mágico, tá? Então, quando você deixa como falso, o modo automático dele vai estar desligado e ele vai estar cinza. Ligado vai estar azul. Modo defesa ligado, azul. Desligado, ele fica marronzinho, podia ter ficado cinza também. Tá feito? Bora! Recontagem do ciclo. Vocês vão ver que lá no comentário vocês vão ter exatamente isso aqui, ó. Os números de níveis em que vocês estão. Aqui ele está
no nível 1 de 12. No ciclo 2. O que isso quer dizer? Opa! O que o ciclo quer dizer? Quer dizer que hoje ele deu 2 entradas. Deixo o número de ciclo como true aqui, porque todos os dias ele reseta. Então eu vou saber quantas entradas esse robô deu no dia. Quantas vezes ele entrou e foi para o ganho. Ele tem que zerar. Quando ele zera, vai para o take profit. Ele começar de novo, é um novo ciclo. Cada ciclo tem seus níveis. E o que é 1 de 12? É porque nessa parte aqui, eu defino o número máximo de níveis que ele vai ter. E o que é o número máximo de níveis? Cada toque é um nível. Então ele fez um toque aqui que foi a entrada, como a gente fez na venda ali, não foi isso? E aí ele vai para 2, para 3, são os toques. Cada toque um nível. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que cada um desse aqui ele tá carregando o contrato. 10, 11, 12. Quando chega aqui, se eu estiver, eu vou mostrar agora o meu modo equalizer ligado. Ele vai nivelar o mesmo número de contratos. Então, digamos que eu tenha chego um lote. Porra, aqui eu vou botar branco, porra. Um lote. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Aqui dá quanto? 256? 256. Deu 512 isso aqui? Eu acho que é. Se tiver errado aí, tá? É 0, né? Na verdade, tá? Mas tudo bem. Vamos parar por aqui. Porque aqui vai dar 1024 e aí vai ficar meio, tá? São o número de lotes, que na verdade é 1.24, né? Tá? E aqui 248, vai. Senão vamos achar que eu não sei fazer conta. Certo? Perdão. Esse aqui é o número de níveis. Eu fiz uma confusão do diabo aqui agora. Peraí. Ah, tá certo. Eu tenho 12 níveis aqui. Deixa eu agora botar os níveis em vermelho. Aqui é o nível 1. Aqui. Deixa eu botar menor. Nível 1, não foi 12 que a gente colocou lá? Nível 2. Por isso que eu digo, não confundam os níveis com o número de contratos. Nível 3, nível nada mais é do que o número de toques. Nível 4, nível 5, nível 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que lá na minha configuração, número máximo, pela que eu deixei atrás, mas o número máximo que mostra aqui são 12. O que isso quer dizer? Ele vai somar todos o número de lotes de um lado, e para isso eu vou trazer a calculadora que eu faço questão de somar para vocês. Ele vai simplesmente somar 1,
mais 4, mais 16, mais 64, mais... Lembra que é 0 ponto alguma coisa, tá? 256 mais 1024. Então ele vai saber que aqui o nosso total foi 1.365 lotes. Ok? E aqui ele ainda não vai ter definido, nesse último aqui, ele não vai colocar, porque eu estou com o meu equalizador ligado, o 12. Ele vai somar um número de lotes até o nível 10. Ok? Deixa eu puxar minha calculadora. Então ele vai somar lá em cima 2, mais 8, mais 32, mais 128, mais 512. E aqui, deixa eu botar para cá a calculadora, puxar de novo. Eu sei que eu tenho 600. Opa, deixa eu botar um pouco mais para cima. Aqui. 682 lotes. E o que é o equalizer, o equalizador? O equalizador vai simplesmente olhar qual é a diferença entre este nível da venda com o nível da compra, que no nosso caso vai ser... Nem sabia que o calculador fazia isso, pô. Que no nosso caso vai ser 682 menos 1.365. São 683 lotes de diferença, ou 6 lotes, ponto 83. Então, ele vai fazer essa entrada aqui, a última entrada, com 683 ou 6,83 lotes, para poder equalizar. Porque aqui ele vai estar com 13,65, aqui ele está com 6,82, ele vai colocar mais. E agora os dois níveis estão com 13,65. Vou botar 1.365. Botei 13 coisa, né? Deixa eu botar, cara, porque eu sei que tem gente que vai confundir a cabeça se eu não arrumar isso, tá? Os dois vão estar com 1.365. E por que isso? Porque se isso acontecer na madrugada, ele vai travar. E você sabe que a venda e a compra, um elimina o outro. E se você tiver com um prejuízo aqui de 20, 30 dólares, aconteceu, deu merda total. Esse prejuízo não vai sair disso. Pode passar eternidade. A não ser que tenha swap. Fora isso, seu prejuízo vai continuar para sempre como 30, ou 20, ou 15, ou 50. Depende do número de níveis que você colocou. E por que que isso é bom? Porque você deixa essa operação aqui, ó, totalmente travada. Você pode entrar com outro robô. Você pode entrar com outro robô e fazendo seu lucro. Ou ir desmanchando as pernas devagarinho. Quebra essa perna aqui primeiro. Depois você quebra essa perna aqui. Depois você teve um outro lucro lá que deu para quebrar essa perna aqui. Depois deu um outro lucrinho lá que deu para quebrar essa perna aqui. Depois deu mais um aqui. Depois deu mais um aqui. E você roda, deixa o robô começar tudo de novo. Ele evita que o seu prejuízo aumente. Vá para o espaço, que quebre, que arrebente com a sua conta. Correto? Para isso serve o equalizer. E o nosso equalizer, ele vai entrar em ação no mesmo ponto, tá aqui, ó, número máximo de níveis, você vai definir, equalizar. Quando chegar no número máximo de níveis que você definiu, sugiro colocar um número mais baixo, 7, 8, por aí, não 12, tá? Eu sugiro vocês deixarem um número mais baixo aqui.
você sabe exatamente o que vai acontecer. Ele vai ficar travado com o mesmo número de lotes em cima e embaixo. Aqui o número máximo de lotes. Assim, cara, se passar de 5 lotes eu não quero mais. Eu quero que ele desabilite o robô. Ele vai desabilitar o robô. Eu não uso, eu deixo 0. O modo defesa a gente já viu. Que é o do... ele fala que o break-even mais ou menos, porque depende se for compra ou venda. Iniciar com um modo defesa habilitado, como falso, evidentemente, porque você quer habilitar ele só quando ele alcançar o número de níveis para o modo defesa, e aqui o número de pontos. Aqui nós temos o fator horário, muito importante, que você pode definir o horário que você vai começar e que você vai terminar. Não deixem o horário para terminar no final do dia, porque vocês, dependendo da conta, se tiver swap, o swap pode arrebentar com vocês. Semana passada eu tinha uma conta com lucro de 100 e estava devendo 150 de swap, ou seja, se eu fechasse eu ia ficar com 50 de prejuízo. Eu estava ganhando 100, só que se eu fechasse a operação, eu ia perder 50 por causa do swap. Eu fui obrigado a ficar com ela aberta, e aí decidi. Mas, se eu tivesse fechado, dizendo, cara, eu vou fechar, ia ser 50 conto que eu ia. E no dia seguinte vem mais. E no dia seguinte vem mais. É uma taxa diária, tá? Beleza. Vamos voltar lá para cima novamente. Então essa parte eu acho que está entendida. Inverter. Essa aqui é a zona recovery. É a parte que a gente trabalha. Lote inicial. Sempre iniciem com lote mínimo. E para isso vocês têm que saber pela corretora de vocês. Eu vou colocar aqui para vocês verem qual é. Dependendo do ativo e do tipo de conta, pode ser que o lote mínimo não seja 0.01. XM, por exemplo, na conta Cent é 0.10, tá? E aí vocês vão ter que colocar aqui o correto. O fator Martingale, que a gente já tinha visto aqui, ó, que é para fazer a nossa multiplicação, tá? Aqui, ó. Fator Martingale padrão 2. Ronaldo, eu quero mudar para 1,5. Quero mudar para 3. Aí é com você. Adição de lotes por níveis. Isso aqui é interessante. O que ele faz, essa adição de lotes por níveis? A cada novo nível que ele entrar, deixa eu fazer lá de novo, ele vai adicionar o número de contratos que vocês colocarem aqui. Padrão 0. Ele vai usar só o multiplicador. Mas se eu colocar aqui, eu comecei com 0.01. Se eu colocar 0 mais 0.01 para adicionar, o que vai acontecer? Deixa eu fazer os níveis aqui. Digamos que ele entrou aqui. O primeiro toque foi aqui embaixo. Só para... Tá? O que aconteceu aqui? Ele vai fazer o seguinte conta. Ele vai começar aqui com 0,1. Quando chegar aqui em cima, ele vai multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. E vai adicionar o número de lotes. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. No próximo nível, ele vai pegar 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. No próximo nível, ele vai pegar 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. No próximo nível, ele vai pegar 2 vezes 15, 30. Mais 1, 31. E por que isso é importante vocês saberem? Porque vocês vão estar adicionando um lote a mais. Mas isso também dá para vocês a chance de vocês diminuírem o fator projeção de vocês. Porque quanto mais, se vocês têm um lote colocado a mais, a distância de vocês aqui, padrão de 1,5, ela pode vir para 1.3, 1.2, para 1. Correto? Porque vocês vão estar com um lote extra. Então, basicamente, o que vai acontecer? Se essa perna aqui vier para baixo, o que aconteceu aqui? 15
mais 3 são, vamos botar aqui, ele tenha 100 pontos. Para ficar bem facinho, tá? 100 pontos de distância. Eu tenho aqui 15 mais 3 são igual 18. Vou fazer até mais simples ainda. Vou fazer mais simples ainda. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Vamos lá. Vou fazer até mais simples. Vou pegar aqui o meu nível. 100 pontinhos. Ok? 100 pontinhos. Deixa eu fazer um pouquinho maior. A minha distância aqui é de 100 pontos. Se eu tenho... Vou fazer só 2, tá? Se eu tenho um aqui e o outro aqui, eu tenho um contrato aqui e 2 aqui. O que acontece quando ele tenta ir para o lucro? De 100 pontos. Se eu coloquei aqui o mesmo nível, 1 por 1. Aqui eu botei 1, não é isso? Meu fator de projeção não é 1? Então, a minha distância aqui tá. Eu sei que tá mais larga, mas é porque eu preciso de espaço, tá? Mas a mesma distância. A projeção 1 por 1. Ou seja, isso aqui projetado para cima que a gente já viu na aula passada. Não. O que vai acontecer aqui? Ele vai subir com 1 aqui, devendo 100 pontos aqui. Quando ele chegar aqui, a gente está falando só desse aqui, tá? Quando ele chegar aqui, ele vai estar devendo quantos pontos? 200 pontos. Correto? 100 pontos aqui, mais 100 pontos aqui, vou até colocar isso aqui em vermelho. Ele vai estar devendo quanto? Menos 200 pontos. Projeção botei TPS, PTS. Projeção de 1 para 1. Esse 1 que estava aqui era venda, isso aqui era uma venda. O preço subiu 100 pontos, mais 100 pontos, 200 pontos. E aqui ele comprou 2, ele vai fazer quanto até lá em cima? Quantos pontos ele faz aqui com 2 contratos? 200 pontos. Quanto você ganhou aqui na projeção de 1 para 1? Zero. E talvez você ainda tenha que deixar alguma coisa na mesa por causa do spread. Eu adiciono um contrato aqui. Adicionei aqui, número máximo de lotes. Cadê onde é que está aqui? Adição aqui. Adição de lotes por níveis. Beleza. Agora, nessa adição de lotes por níveis, eu adicionei 0,01 contrato. O que aconteceu aqui nesse ponto? Quando ele chegou aqui? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Não é isso? E esses 3 contratos, quando eles chegarem aqui em cima, o que vai acontecer? Quantos pontos eu vou ter agora? 300 pontos. E agora eu tenho 300 menos 200. E agora, ao invés de 0, eu tenho 100 pontos de lucro.
usando o fator 1, ao invés de usar o fator 1,5. Porque antes eu precisaria andar pelo menos mais meio para ter lucro. Porque aqui no 1, ele ficou no 0 a 0. Aqui no 1, ele ficou no 0 a 0 com 2 contratos. Não foi isso? Então ele teria que andar alguma coisa acima desse 1 aqui. E quando eu adiciono, o 1 já me basta para ter lucro. E abaixo do 1, inclusive, para ficar no 0 a 0. Que não é o que eu quero, né? Se eu estou arriscando, eu quero ganhar. Qual é o down? Ou seja, qual é a parte ruim disso? É que você, em todas as suas multiplicações do fator Gale, você vai estar adicionando um lote. Então, se na primeira você vai para 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, na segunda forma, adicionando um contrato, você vai para quanto? Vai começar com 1 todos eles. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 2 vezes 15, 30. Mais 1, 31. 31 vezes 2, 62. Mais 1, 63. 63 vezes 126. 126 mais 1, 127. E agora, quando você linkar esses dois aqui, tá certinho. No segundo nível, você já aumentou um lote. No terceiro nível, você já está com 3 lotes a mais. No quarto nível, você está praticamente com o dobro de lotes do primeiro. No quinto, no sexto, no sétimo. Essa é a grande diferença. Aqui você teria, para chegar nisso aqui, você tem um nível a mais. Aqui eu tenho nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu chegar aqui no 8, eu vou estar colocando 128. E aqui no sexto, eu já estou com 127. E agora, no 8 aqui, 127 vezes 2, 240, 254, 255. Essa é a grande diferença. Se você pegar o que eu chamo de limbo. O que é o limbo? Eu já mostrei para vocês antes. O limbo... Opa! É o famoso bate-pino. Pá, 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 pá. Isso aqui arrebenta qualquer um, cara. Entrar justamente no momento que o mercado está lateral. Você tem a vantagem de você sair muito antes. Porque também acontece, você está com 1,5, 2 aqui, pode ser que ele venha até o 1, isso acontece bastante, teria te tirado aqui. E não chegou aqui e volta. Então quem está aqui saiu. Quem está aqui não saiu. Volta para dentro do limbo. É teste. É você ver de acordo com o seu perfil que é melhor. Certo? Fora isso, o resto que já temos no painel. O número máximo para colocar a inversão nada mais é do que o número de candles aqui que eu coloquei aqui, eu dei exemplo para vocês. A distância por segurança. Por que por segurança? Porque às vezes você faz uma entrada aqui com 2 candles, 1, 2. A máxima ficou bem aqui, ó. Tá? Muito, muito próxima. Deixa eu marcar aqui. Ó, aqui, ó. Você fez a entrada aqui. Você não, o robô vai fazer. Você não está nem vendo. Com 2 candles, 1, 2. Ficou pertinho demais, mas você colocou 100, 200 lá. O que ele vai fazer? Por segurança, ele vai jogar lá para cima. Ele vai te dar um espaço maior por segurança. Tá?
E, por último, na nossa configuração, nós vamos ter o fator de projeção, que é esse aqui, que eu acabei de mostrar e exemplificar lá para vocês. Já mostrei várias vezes, na verdade. Tá? E o equalizador no nível máximo. Sugiro que vocês, inclusive, embaixem. Uns 8, mais ou menos. Tá? Basicamente isso. Bom, para a próxima aula, a gente vai agora. Vocês já entenderam o funcionamento e a configuração do robô, que é a parte mais importante, porque isso aqui é a parte mais simples, que é como usar os indicadores e como plugar os indicadores. Valeu, galera? Vamos para a próxima aula, então.